Prepare-se para ouvir uma história verdadeiramente extraordinária. Recentemente, vivi uma experiência de quase morte que transformou completamente minha percepção sobre a vida e o além. Não se tratou de um túnel de luz ou de um encontro com anjos, mas de algo muito mais profundo e inesperado. Ficou curioso? Assista até o fim para descobrir como esse evento transformou minha existência e minhas crenças. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Seu apoio é essencial para continuarmos compartilhando histórias incríveis como esta. Estou realmente tentando compreender o que aconteceu comigo, pois tenho plena consciência de que não morri. Basicamente, meu coração parou de bater por menos de um segundo devido a um medicamento que me foi administrado para corrigir uma arritmia cardíaca. Antes dessa experiência, eu não possuía qualquer ponto de referência para o que estava prestes a vivenciar. Eu estava completamente imerso na noção cristã de que você vive, morre e vai para o céu ou para o inferno, sem qualquer possibilidade intermediária ou outra alternativa. Essa experiência desafiou todas as minhas convicções anteriores e me fez refletir profundamente sobre a natureza da existência e da espiritualidade. O conteúdo dessa experiência é difícil de descrever, mas farei o melhor com as palavras que tenho à disposição. Muitos meses antes desse incidente, comecei a enfrentar duas formas diferentes de arritmia, uma taquicardia supraventricular e uma fibrilação atrial. Apesar de ter tido um sopro no coração na infância, nunca tive problemas até receber uma injeção contraceptiva. No primeiro mês após a injeção, tive minha primeira taquicardia supraventricular. 2 meses depois, tive minha primeira fibrilação atrial. Voltando ao dia do meu evento, eu estava passando tempo com meu marido e filhos. Tínhamos acabado de comer tacos em família. Eu estava bem cheia e sentindo aquela letargia pós-refeição quando você come demais. Assim que me sentei para relaxar, pude ver minha camisa se movendo por causa dos batimentos cardíacos rápidos. Eu tinha certeza de que estava em taquicardia supraventricular. Minha primeira resposta foi tentar resetar meu ritmo cardíaco em casa. Meu eletrofisiologista me ensinou várias manobras para tentar em casa antes de chamar uma ambulância. Tentei várias vezes, incluindo colocar meu rosto em água gelada, mas nada estava funcionando. Eu estava começando a entrar em pânico, o que não estava me ajudando, então decidi ir ao hospital. Na ambulância, fizeram-me tomar 4 comprimidos pequenos de aspirina. Lembro-me de ter pensado, por que estou tomando isso? Não estou com dor de cabeça. Agora sei que estava tendo um ataque cardíaco. Não me recordo muito da viagem até o hospital, porque eu estava em pânico o tempo todo. Os paramédicos começaram uma IFEV. Conversamos sobre o quão jovem eu era para estar enfrentando problemas cardíacos. Chegamos ao hospital e fui transferida para uma nova cama, onde fui conectada à máquina de EKG. Ouvi alguém dizer, ela está em fibrilação atrial. Eu estava pensando o quão assustador era, pois achava que era apenas taquicardia supraventricular. A taquicardia supraventricular geralmente não apresenta nenhum risco de vida, ao contrário da fibrilação atrial. Enquanto agradecia a Deus por ter chegado ao hospital sem que nada mais sério acontecesse, uma outra enfermeira veio aplicar outra QARV. Perguntei por que precisava de outra QARV, e ela me disse que era porque iam me dar um medicamento para o coração para reiniciar meu ritmo. Como eu não sabia nada sobre isso, não discuti. Eles explicaram que era a primeira coisa que tentavam antes de passar para métodos mais invasivos, como a cardioversão. Fui informada de que minha frequência cardíaca cairia para 0 e depois subiria rapidamente. Não explicaram como isso me faria sentir, apenas o que aconteceria. O enfermeiro inseriu a seringa na minha veia e, de repente, ouvi um estalo no topo da minha cabeça. Então, vi-me acima do meu próprio corpo, observando os médicos e enfermeiros movendo-se com uma lentidão extrema que nunca havia presenciado. Era como se estivesse olhando para um quadro congelado da sala, onde cada movimento era tão arrastado que, se não estivesse flutuando no teto, não teria a perspectiva de perceber que, na verdade, tudo estava em movimento.
Enquanto flutuava acima do meu corpo, eu podia ver cada detalhe da sala de maneira vívida e nítida. Os médicos moviam-se como se estivessem executando uma coreografia ensaiada meticulosamente, enquanto os monitores exibiam informações que piscavam lentamente. Eu podia ouvir o ruído distante dos aparelhos, cada bip e zumbido parecendo ecoar em câmera lenta. De repente, uma calma estranha e serena envolveu-me enquanto eu pairava ali, observando tudo de cima. Percebi nuances que nunca teria notado em circunstâncias normais. Os detalhes dos uniformes dos médicos, as expressões concentradas em seus rostos, as pequenas gotas de suor em suas testas. A perspectiva de estar no teto me oferecia uma visão panorâmica, que revelava uma cena profundamente humana e intensamente técnica ao mesmo tempo. E então, enquanto continuava flutuando, uma sensação de paz e aceitação começou a tomar conta de mim. Eu sabia que, embora meu corpo estivesse ali, conectado a todos esses fios e máquinas, minha consciência havia se desprendido. Era uma experiência única, estar ali acima, separado de mim mesmo, mas ao mesmo tempo sentindo uma proximidade incrível com tudo o que acontecia ao meu redor. Finalmente, à medida que observava aquele cenário quase surreal se desenrolar abaixo de mim, senti uma conexão profunda com a vida e a morte, uma compreensão momentânea da fragilidade da existência humana e da beleza dos esforços que estavam sendo feitos para manter minha vida. Estar acima do meu corpo me oferecia uma nova perspectiva, não apenas do meu próprio ser, mas também de como é a experiência de ser cuidado por outros em um momento tão crítico. Nesse momento de introspecção, percebi que a vida é um tecido complexo de experiências, cada uma com seu próprio ritmo e significado. A visão de cima me permitiu ver não apenas a situação médica, mas também uma metáfora da vida em si. Todos nós estamos conectados por esses fios invisíveis, e por mais que nossos corpos sejam frágeis, nossas experiências são profundamente humanas e compartilhadas. Meus pensamentos, no entanto, não estavam lentos. Eu estava absorvendo tudo em tempo real. Não sei como descrever essa parte, mas é como se tudo o que eu olhasse estivesse em detalhes completos, embora meu foco estivesse voltado para o que estava acontecendo lá embaixo. Eu podia perceber cada detalhe do que estava acontecendo. Enquanto flutuava acima do meu corpo, minha mente estava incrivelmente lúcida. Eu podia sentir cada emoção, ver cada expressão facial dos médicos, ouvir cada palavra que eles diziam. Era como se eu estivesse operando em uma frequência diferente, onde cada instante era prolongado e ampliado, permitindo-me absorver até o menor movimento ou som. Eu não me sentia assustado ou confuso. Pelo contrário, estava surpreendentemente calmo e focado. A experiência de estar desprendido do meu corpo físico parecia ampliar minha percepção e compreensão de tudo o que estava acontecendo. Era como se eu estivesse observando um filme em câmera lenta, onde cada frame era vívido e claro, e eu conseguia captar cada detalhe da cena diante de mim. A clareza dos meus pensamentos era surreal. Eu não apenas estava consciente do que estava acontecendo ao meu redor, mas também era capaz de refletir sobre minha própria situação de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Era como se minha mente estivesse em um estado elevado de consciência, absorvendo e processando tudo de uma forma intensamente significativa. Enquanto flutuava, percebi que essa experiência era única e profunda. Era como se eu estivesse testemunhando não apenas a minha própria situação médica, mas também uma revelação mais ampla sobre a vida e a mortalidade. A perspectiva de estar acima do meu corpo físico trouxe uma sensação de paz e aceitação, como se eu estivesse experienciando algo maior do que eu mesmo. Essa visão intensificada me permitiu não apenas aceitar, mas também entender e apreciar o que estava acontecendo. Era uma experiência profunda de conexão com a vida, a morte e a própria existência humana. Estar acima do meu corpo me proporcionou uma compreensão renovada da fragilidade e da beleza da vida, que transcendia o momento específico e se estendia a uma compreensão mais profunda da natureza da existência. Eu podia ver detalhes microscópicos,
como a textura do teto. Era como se eu fosse apenas um par de olhos invisíveis, com pensamentos e sentimentos maiores que a vida. Observei essa cena por um tempo que pareceu minutos. Então, de repente, o que eu estava vendo desapareceu como se caísse em um vórtice giratório. Não sei como explicar isso, a não ser que tudo, a sala do hospital, eu na cama, todas as enfermeiras e médicos, tudo girou para fora de vista no vórtice e tudo o que restou foi a escuridão. Enquanto eu flutuava acima do meu corpo, absorvendo cada detalhe, a textura do teto se destacava nitidamente diante dos meus olhos. Era como se eu fosse apenas um par de olhos invisíveis, observando tudo com uma clareza impressionante. A sala do hospital, os médicos e enfermeiras, eu na cama, tudo estava visível com uma intensidade que parecia ampliada, como se eu estivesse experimentando cada momento de forma profunda e vívida. Por um tempo que parecia se estender por minutos, observei essa cena com uma percepção aguçada, como se estivesse em um estado de consciência elevado. Então, de repente, sem aviso, tudo mudou. O que eu estava vendo começou a se dissolver, como se estivesse sendo sugado por um vórtice giratório. Não há palavras para descrever como isso aconteceu, exceto dizer que a sala do hospital, eu na cama, todas as enfermeiras e médicos, tudo girou para fora de vista no vórtice. Foi como se eu estivesse sendo puxado para longe da realidade que estava observando, para algum lugar desconhecido. A escuridão tomou conta de tudo, envolvendo-me completamente. Não havia mais sensação de estar flutuando, nem de estar observando de cima. Tudo o que restava era uma profunda escuridão onde o tempo parecia não ter significado e eu me sentia completamente isolado. Nesse momento, uma calma estranha tomou conta de mim. Não havia mais sensação de corpo, nem de estar em qualquer lugar físico. Era como se eu estivesse apenas presente, sem forma ou substância, apenas consciência em um mar de escuridão silenciosa. Não havia medo, apenas uma aceitação tranquila de estar nesse estado de vazio. Foi uma experiência surreal, difícil de explicar com palavras. Eu sabia que algo significativo havia acontecido, algo além da compreensão humana comum. Era como se eu tivesse tocado em algo maior do que a vida, algo que mudaria minha visão para sempre. E quando digo escuridão, é porque não há uma palavra na língua portuguesa para descrever a escuridão que vi. Era quase uma escuridão palpável, como se estivesse me envolvendo. Pensei, se estou lá, como posso estar aqui? Onde é aqui? Então, todas as minhas memórias desta vida e de outras vidas voltaram inundando minha mente, e eu sabia que aquelas outras vidas eram minhas, tanto quanto sabia que minha vida atual era minha. Envolto por uma escuridão que era quase tangível, percebi que não havia uma palavra em português que pudesse descrever adequadamente o que eu estava experienciando. Era como se essa escuridão estivesse me segurando, envolvendo-me completamente. Passei a me questionar: se estou lá, como posso estar aqui? Onde é aqui? Foi então que um fluxo intenso de memórias começou a inundar minha mente. Todas as minhas memórias desta vida e de outras vidas voltaram de uma só vez, como se eu estivesse revivendo cada momento. Sabia com certeza que aquelas outras vidas eram minhas, tanto quanto a vida que eu estava vivendo no momento. Era uma sensação de conexão profunda com experiências passadas, como se todas as peças de um quebra-cabeça estivessem se encaixando perfeitamente. Essas memórias não eram apenas visuais ou emocionais, eram como se eu estivesse vivenciando cada uma delas novamente, com todos os detalhes e sentimentos intactos. Não havia dúvida em minha mente de que essas experiências eram minhas, parte de quem eu era e da jornada que minha alma havia percorrido ao longo do tempo. Foi um momento de revelação profunda, onde eu estava imerso em um conhecimento ancestral, uma compreensão de que a vida é muito mais do que o que podemos ver com nossos olhos físicos. Era como se eu estivesse conectado a algo maior, algo eterno que transcende o tempo e o espaço. Naquele estado de consciência expandida, percebi que minha existência atual era apenas uma pequena parte de um vasto panorama de vidas e experiências. Era uma epifania de que a morte não é o fim,
mas apenas uma transformação para outro estado de ser, onde as memórias e as lições aprendidas são preservadas e incorporadas à nossa essência eterna. E assim, na escuridão profunda, encontrei uma luz interior que iluminava cada memória, cada vida vivida. E sabia que essa luz nunca se apagaria, pois era parte de quem eu era, quem eu sou e quem eu serei para sempre. Vi flashes de tantas vidas e momentos em que machuquei outras pessoas ou amei outras pessoas. Não havia julgamento em nada disso, era apenas eu me observando sem sentimentos. Em algum momento, senti outra presença comigo. Digo, após isso, mas os eventos não eram lineares ou sequenciais. Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Eventos separados, porque essa é a única maneira de fazer sentido para mim. Essa presença me disse telepaticamente que era hora de voltar e que isso era apenas um vislumbre. Imediatamente, eu estava de volta ao meu corpo, vendo com meus próprios olhos enquanto a enfermeira tirava a seringa do meu braço. Vi minha frequência cardíaca subindo de aparentemente zero. Passei aquela noite no hospital e fui mandada para casa no dia seguinte. Os eventos pareciam desconexos, mas era a única maneira de processar tudo o que estava acontecendo. Foi então que uma presença, sem forma física, comunicou-se comigo telepaticamente, indicando que era hora de retornar, e que aquilo que eu vivenciei era apenas um vislumbre. Em um piscar de olhos, retornei ao meu corpo físico, testemunhando a enfermeira retirando a seringa do meu braço. Com os olhos abertos novamente, observei enquanto minha frequência cardíaca começava a subir, rompendo o silêncio aparentemente assustador do monitor. Passei aquela noite no hospital, absorvendo lentamente o que havia acontecido, antes de receber alta no dia seguinte, levando comigo as memórias vívidas da experiência que desafiam qualquer explicação racional. Passei os últimos 12 anos tentando entender o significado dessa experiência e como ela impactou minha vida. Integrei-a o suficiente para mudar minhas crenças religiosas, tornando-as mais alinhadas com o que vivi. Nunca vi um túnel, luzes brilhantes ou seres. O que senti naquele espaço escuro foi uma imensa quantidade de amor, como se estivesse sendo abraçada. Era como o maior e mais pacífico abraço universal que já senti. Era como estar envolta em veludo nos braços da minha mãe, sendo amada além de qualquer medida. Nos últimos anos, tenho dedicado muito tempo tentando compreender o que foi essa experiência e o que ela significa para mim. Aos poucos, fui integrando essa vivência profunda o suficiente para ajustar minhas crenças religiosas, de modo a refletir melhor o que experimentei. Ao contrário de muitos relatos, nunca vi um túnel, luzes brilhantes ou seres durante meu estado alterado de consciência. O que senti naquele espaço escuro foi uma imensa onda de amor, como se estivesse sendo envolvida por um abraço caloroso. Era como se estivesse imersa no maior e mais sereno abraço universal que já experimentei. A sensação era como se estivesse envolvida em veludo, nos braços maternos, sendo amada além de qualquer medida. Aquele vazio, como as pessoas costumam descrever, não me causou medo. Pelo contrário, eu experimentei uma profunda sensação de sabedoria enquanto estava lá, sentindo-me conectada a tudo ao meu redor, naquele espaço aparentemente vazio. Gostaria de encontrar um nome para descrevê-lo. Era uma experiência bela, mas ao mesmo tempo tornava a vida aqui na Terra tão confusa, quase como um sonho em comparação com aquele lugar. O vazio, tão frequentemente temido por muitos, não me assustou. Pelo contrário, senti uma imensa serenidade e uma sensação de plenitude enquanto estava imerso nele. Era como se toda a sabedoria do universo estivesse acessível para mim naquele momento, como se eu fizesse parte intrínseca de tudo o que existe. Essa experiência foi tão intensa que desejo encontrar uma palavra para nomeá-la. Era uma sensação de beleza indescritível, mas ao mesmo tempo, ao retornar à vida cotidiana na Terra, tudo parecia tão confuso e efêmero em comparação com a profundidade daquele vazio. Tentar encontrar um nome para esse lugar
É como tentar encapsular a vastidão do cosmos em uma única palavra. Era um estado de ser que transcende palavras e conceitos comuns, uma experiência que me deixou maravilhada e perplexa ao mesmo tempo. Isso é tudo para a experiência de hoje. Como sempre, deixe-me saber o que você achou na seção de comentários abaixo. Até a próxima, fiquem seguros e continuem sendo abençoados.